Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus, de como é a minha vida com Ele. E hoje eu quero falar pra vocês, contar na verdade pra vocês, algo que eu vivo com Jesus, que é em relação a sonhos. Eu já contei aqui um pouco de como foi eu renunciar vários sonhos meus, em busca realmente de viver o propósito de Deus. Mas tem algo que Deus me ensinou com isso, sabe? Que foi assim, uma um combustível para que eu me mantivesse nesse caminho, em busca cada dia mais de viver a vontade de Deus. Porque a gente começa a ver que quando uma palavra de Deus é realizada nas nossas vidas, por exemplo, Deus entrega uma palavra, a palavra se realiza. O sonho de Deus não para naquela palavra, vai ter outra até a vinda de Jesus. E isso é muito incrível, porque com isso você dá passos em direção a cada dia mais em viver a vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus. E logicamente tem muitas coisas que eu ainda não vivi em Deus, mas que são promessas, que são palavras, mas esse trajeto é muito incrível porque ele nos permite conhecer mais a Deus. Para vocês do fato de eu ter renunciado à minha carreira, eu me formei em direito, eu exerci realmente a minha profissão como advogada. Eu fiz isso durante uns 4 anos da minha vida e, logicamente, exercer os dias assim, sabe, de estar ali trabalhando de segunda a segunda. Isso eu fiz durante uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E depois Deus foi diminuindo o meu ritmo, porque daí ele foi me direcionando ao propósito dele. E isso foi muito por etapas, sabe? Eu pude ver que Deus, ele foi muito cauteloso em me parar aos poucos, porque eu tava correndo numa velocidade muito grande e se ele me parasse assim, de uma forma, né, brusca, eu ia acabar ficando muito abalada. Então ele foi diminuindo o meu ritmo de trabalho, foi me inserindo mais para ficar dentro da minha casa. E com isso ele foi me direcionando ao propósito dele. E algo que eu faço aqui hoje, que é de fazer esses vídeos, né, de contar para vocês a minha experiência, as minhas experiências com ele, como é a minha vida com Jesus, faz parte do propósito dele. E foi isso que ele até começou a me mostrar, porque é real, eu e Jesus, nós estamos sempre juntos. E nessa fase da minha vida eu tô muito com Deus Pai, sabe? Eu vejo muito Deus Pai me guiando, né? Porque Deus como um pai, ele tem sim um objetivo, né, a faceta dele, né, de trazer destino, provisão, segurança, identidade. Então, quando a gente começa a conhecer mais da figura de Deus Pai, é isso que ele vai trabalhando em nós, inclusive nessa questão de identidade. Então, uma das coisas que Deus, ele me moldou muito foi no fato de eu entender que eu não sou a minha profissão. Eu não sou a minha profissão, eu sou uma filha de Deus. E fui criada para viver um propósito nele e eu não sou a minha profissão. E com isso, quando ele começou a me mostrar isso, eu comecei a perceber que os nossos sonhos, quando eles não estão realmente baseados na vontade de Deus e enraizados nele, ele pode ser sonhos corrompidos, sabe? Por quê? Porque a nossa própria natureza é uma natureza corrompida, é uma natureza caída. Então, quando a gente cria algo sem estar debaixo da vontade de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável, por mais lista que nossa vontade seja, né? Vamos dizer assim, não tô falando aqui de pecado, né? Pode ser assim que o seu sonho, o seu plano de vida não esteja nada linkado ao pecado. Mas tudo aquilo que a gente constrói nas nossas vidas, realmente fora dos planos de Deus, é considerado uma obra morta, sabe? Que teoricamente não deixa de ser um pecado, né? Por estar fora da vontade de Deus, mas nem tudo que a gente constrói com as nossas próprias mãos vai trazer um resultado ruim. Às vezes traz sim um resultado bom, um sucesso, uma posição, um status social, enfim. Às vezes traz coisas boas na nossa perspectiva, porém, nem tudo aquilo que, vamos dizer assim, que o mundo aplaude, Deus aplaude. Nem tudo aquilo que o mundo, eu falo, né, que a sociedade aplaude, Deus aplaude. Nem tudo aquilo que, vamos dizer assim, é visível realmente, que é bom aos nossos olhos, é considerado bom aos olhos de Deus.
E eu não tô falando de pecado aqui, tá? Eu tô falando, por exemplo, assim, de uma ambição profissional, enfim. Logicamente, até trago aqui mais uma vez um parênteses, não tem nada de mais, não tem nada de errado você querer estudar bastante, se esforçar, passar numa faculdade legal, realizar os seus sonhos. Deus sim, Ele realiza os nossos sonhos, tá? Eu já vivi coisas que muitas vezes não era da vontade plena de Deus, mas Deus ali, pela misericórdia, pela graça, pela bondade dele, realizou na minha vida. E eu fui muito feliz fazendo, realizando os meus sonhos e ali junto com Deus, eu fui muito feliz. Mas de repente eu comecei a ver que não era muito da vontade de Deus, então eu resolvi escolher a vontade plena, a vontade boa, perfeita e agradável dele. Nem tudo aquilo que vai ter um sucesso considerado, né, vai propriamente estar baseado na vontade plena e agradável de Deus. Só que eu quero deixar bem claro aqui, com bases bíblicas nisso, é que sim, a vontade de Deus dá uma plenitude. Isaac, ele foi bem sucedido durante toda a sua vida justamente por estar ali com Deus. Grandes reis na Bíblia, por cumprirem a vontade de Deus, tiveram assim uma vida plena, com sucesso, foram bem sucedidos até o final do seu reinado, justamente por estarem enraizados em Deus. Então, uma coisa que Deus me ensinou muito foi que a dependência em Deus nos traz essa plenitude e esse, vamos dizer assim, ser bem-sucedidos até o final das nossas vidas. Davi confiou em Deus, Esther confiou em Deus e por isso eles conseguiram viver o propósito que Deus tinha para a vida deles e tiveram, vamos dizer assim, uma boa vida, sabe? Um sucesso ali, foram bem-sucedidos, é isso, bem-sucedidos, e não tô falando propriamente de dinheiro, né? Porque às vezes a gente entende e associa o bem-sucedido propriamente ao dinheiro, mas não, ter uma vida plena justamente por estarem na dependência de Deus. Então, estar na dependência de Deus, viver os propósitos de Deus é o melhor lugar em que a gente pode estar. Porém, isso nos custa muitas vezes algumas coisas, inclusive abrir mão dos nossos sonhos, das nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Mas quando a gente abre mão das coisas em que nós poderíamos viver e que Deus até abençoaria, porque existe a diferença da vontade permissiva de Deus e da vontade perfeita de Deus, quando a gente abre mão da nossa própria vontade para viver realmente essa vontade plena de Deus e não mais a vontade permissiva, a gente passa assim por um processo, tem um trabalhar de Deus nas nossas vidas para que a gente venha a ser moldado para sustentar tudo aquilo que Deus quer entregar nas nossas vidas, sabe? Então é um processo mesmo de capacitação, sabe? Você vai sendo capacitado para realmente poder sustentar aquilo que Deus tem para te entregar. E uma das coisas que Deus me ensinou durante esse meu caminhar junto com Ele, de entrega dos meus sonhos, é que os nossos sonhos, longe da vontade de Deus, por melhores que eles sejam, eles vão ser corrompidos por conta da nossa natureza, que é uma natureza corrompida. E dois, uma coisa que Ele me ensinou muito, 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 e que eu acho que assim, eu vou levar isso pro resto da minha vida. Por muito tempo, eu tinha as minhas próprias ambições, que eram boas ambições, sabe? Que tava ligada ali à minha carreira, à minha profissão, de querer a cada dia mais me profissionalizar naquilo que eu vou exercer para fazer as coisas bem feitas, sabe? Só que uma das coisas que Deus começou a me mostrar é que todas as vezes em que a gente escolhe a vontade dele, isso nos permite conhecer mais dele. Então, é como não, né? É realmente isso de dar glórias a Deus em tudo aquilo que a gente faz, até mesmo nas nossas escolhas de vida. Quando a gente escolhe viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nesse lugar parece assim que Deus ele vai se revelando a cada dia mais para nós. E é um lugar em que, logicamente, você tem que estar ali junto com Deus, porque senão você pensa que o mundo vai desabar na sua cabeça. Por muitas vezes eu falo para Deus, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda. Mas toda vez que a gente chama Deus para realmente, sabe, aparecer, Senhor, me socorre, porque senão vai dar muito ruim, ele aparece, gente. Então, porque Deus, ele não quer nos deixar só. Então, ele aparece nessas horas, nesses momentos que a gente fala, Senhor, já não estou mais aguentando, me ajuda, ele aparece para nos ajudar. Mas esse lugar de escolher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus permite com que você conheça mais dele.
talvez se eu tivesse seguido propriamente os meus sonhos, eu não teria revelações que eu tive de Deus durante esse caminhar. E que foi muito legal. Foram coisas assim que eu jamais abriria a mão, sabe? De tão incrível que foi, de tão lindo que foi. E daí tem horas que eu olho, mesmo em meio às vezes às dificuldades, eu olho e falo, não, é aqui que eu gostaria de estar mesmo, porque olha só quanta coisa eu já vivi com Deus, quantas revelações que eu tive do amor dele, da paternidade dele, do carinho realmente que ele tem por nós, de ser um bom pai, de entender que nós somos a menina dos olhos de Deus, justamente por estar nesse lugar, sabe? É um lugar em que a gente vai realmente entendendo a nossa identidade em Deus e vai se tornando plena, sabe? Só que plena nele e não mais nos nossos sonhos, porque eu era movida muito pelos meus sonhos. Então era como se o meu combustível de vida fosse o meu próximo sonho, fosse realizar outro sonho. Então eu ia caminhando de sonho em sonho. Só que isso é muito instável, né? Porque imagina se acontecesse alguma coisa e eu parasse de sonhar, ia acontecer o quê? Né? Eu não ia ter mais sonhos, eu ia basear minha vida no quê? Porém, hoje eu vejo que o meu combustível de vida não é mais os meus sonhos, mas é de ser fiel ao Senhor e de viver realmente a vontade dele para minha vida, sabe? Esse é o meu maior combustível. Então, nos dias ruins, nos dias maus, porque os dias maus eles aparecem para todo mundo, não importa. Nesses dias eu olho e falo, não, eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar, porque eu estou vivendo a vontade de Deus. E de repente começa a aparecer várias verdades bíblicas de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se você está inserido no propósito de Deus, realmente caminhando junto com Ele, Ele vai conduzindo todas as circunstâncias para o seu próprio bem, para que você venha viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, essas verdades bíblicas, elas vão nos sustentando e vão nos norteando nesse caminho, porque é a própria palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus, que é vida, realmente é a verdade, ela vai nos sustentando durante essa caminhada de renúncia, de não se mover por oportunidades, de não se mover pela necessidade, mas se mover realmente por uma palavra. Então, hoje em dia eu vejo que os meus sonhos, eles não são mais o meu combustível de vida, mas sim ser fiel ao Senhor, sabe? Não importa onde eu estou. E logicamente tem vezes que esse lugar dói, gente. Esse lugar às vezes incomoda, porque mexe com muitas coisas que Deus quer nos tratar. Porém, é o melhor lugar onde a gente pode estar, porque com isso a gente se agarra mais ao Senhor e não mais nas nossas forças, nem mesmo na nossa capacidade, ou no nosso currículo, ou no nosso título, não. É realmente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É ali a força do braço dele, sabendo que quando ele quiser, ele pode mudar as circunstâncias de uma hora para outra, porque ele é Deus e ele controla o tempo. O tempo se submete a ele, não ele ao tempo, porque por muitas vezes a gente entra nessa jornada pensando assim, Senhor, mas eu tenho tantos anos. Senhor, mas eu não tenho mais tempo. Senhor, Senhor, Senhor. E começa a colocar, vamos dizer assim, a idade, o tempo em jogo, né? Como se isso fosse controlar Deus. Só que as circunstâncias, elas não movem a Deus. É Deus que move as circunstâncias, sabe? Na Bíblia a gente pode ver a história de grandes homens e mulheres ali que viveram grandes coisas em Deus e muitas vezes não estava, abre aspas, né? Planejada aos olhos humanos, mas Deus, ele moveu as circunstâncias e fez acontecer justamente para que a vontade dele fosse cumprida. Por muitas vezes eu achei que o propósito era meu, sabe? Que Deus tinha feito um propósito para mim, que o propósito era meu. Mas na verdade não, o propósito é dele, entende? Ele é o maior interessado em cumprir com tudo isso na sua vida, porque o propósito é dele, porque o propósito dele em nós dá glórias a ele, sabe? E isso é muito incrível, porque ele nos escolhe para vivermos algo grande junto com ele, para viver um sonho lindo junto com ele. Sabe, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe fazer tudo junto com a gente, porque ele é um Deus relacional e ele quer ter esse relacionamento com a gente, sabe? Ele quer estar próximo de nós verdadeiramente, justamente porque ele é um bom pai e ele quer revelar esse amor dele a nós. Mas, dentro desse caminhar, existem renúncias, existem alguns processos que a gente passa
que vão nos forjando, sabe? Mas é porque a nossa natureza é uma natureza caída e a natureza de Deus é uma natureza perfeita. Então Deus, ele tem que, vamos dizer assim, muitas vezes rasgar algumas coisas em nós, justamente para que a gente possa sustentar tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, sabe? E é isso muito que eu vejo, porque isso faz com que eu olhe mais para ele como um Deus de amor, sabe? Não um Deus que quer me ver sofrer, não, mas um Deus que quer realmente fazer com que eu viva algo pleno. Eu, por exemplo, assim, entrei na faculdade. Não dá pra você entrar na faculdade no primeiro semestre e querer logo viver algo como se já fosse um profissional formado. Não, você tem que passar por todas as etapas, você tem que passar por todos os semestres, você tem que ser aprovado nas provas que você faz, nos exames que você faz. E é a mesma coisa com Deus, sabe? Ele coloca você, insere você dentro do plano dele, mas ele quer que você seja aprovado em cada etapa, para logicamente quando você ser aprovado, né, na aprovação final, você venha realizar na plenitude tudo aquilo que ele tem pra você, sabe? E eu falo isso pra você e falo isso também pra mim, porque isso vai acontecer com a gente. Os processos que a gente passa em Deus, esse forjar que Deus nos traz, é até a volta de Cristo. Então, logicamente, assim, não tem como fugir, sabe? Se você quer, e eu espero que você queira, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o melhor lugar onde você pode estar, você vai ter que passar por isso, porque é o normal, vamos dizer, é o normal para que você venha ser a cada dia mais parecido com Jesus, e isso pro resto da vida, até a volta de Jesus, e porque depois da volta de Jesus tudo vai ser perfeito. Então a gente vai ter uma natureza perfeita como a de Jesus, mas por enquanto, infelizmente, a gente não tem. E logicamente nesse caminhar, Deus vai realizando outras coisas, sabe? Não é que você precisa estar perfeito para viver a vontade de Deus, não, mas você precisa estar com uma confiança grande nele, você precisa estar realmente enraizados nele para que ele possa te entregar algo que já é do sonho dele para sua vida, sabe? E eu falo isso pra vocês e com coisas que eu já vivi em Deus, com experiências que eu já vivi em Deus, que ele foi tratando assim o meu eu de dentro pra fora. Inclusive, uma das coisas que eu fui muito tratada era em relação a temor de homens. O que as pessoas vão pensar de mim? Porque, querendo ou não, isso inconscientemente tá na gente. Só que esse é um dos maiores pecados que muitas vezes a gente carrega, que nos afasta da vontade plena de Deus. Então, desse lugar de eu vou fazer e vou, vamos dizer assim, caminhar para o lugar em que Deus quer me colocar. Ainda com medo, eu vou com medo mesmo. É esse lugar que vai quebrando esse temor de homem, sabe? Porque melhor e maior é a vontade de Deus do que a vontade ou a opinião de outro ser humano. Das coisas que Deus mais me tratou durante esse caminhar de viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E eu conto isso daqui pra vocês porque é um lugar em que vamos dizer assim, muitas vezes na contramão de tudo aquilo que a sociedade estabelece como certo. E eu falo assim, como a sociedade estabelece como certo, porque muitas vezes a sociedade ela vai falar assim pra você: você consegue, é a sua força, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que batalhar, você tem que ganhar, você tem que vencer, você tem que isso, você. E fica nesse lugar de só você. E de repente, quando você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você começa a ver que não é sobre você. Não é sobre você, e graças a Deus por isso, porque se fosse sobre você não daria tão certo, mas por ser a vontade de Deus e não só sobre você é que as coisas começam a fluir. Então, eu te convido a virar para Deus e falar: Senhor, eu tô vivendo a sua vontade boa, perfeita e agradável, e a entrar nesse processo pra viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu falo isso até pra vocês dando risada, porque assim, tem sim as renúncias, mas eu acredito muito que elas valem a pena perto da vontade de Deus. Então, até mesmo de eu estar aqui falando tudo isso pra vocês, no começo foi uma quebra de temor de homens pra mim. Só que hoje em dia eu vejo o quão bom isso foi pra minha vida e o quanto isso me aproximou de Deus, porque hoje eu amo fazer isso, eu amo falar aqui de Jesus pra vocês, sem medo de ser feliz, e o quanto isso foi bom, porque pegou realmente, sabe, a questão da minha identidade, mas me colocou ainda mais em Jesus para que eu pudesse estar mais perto dele. Então, esse caminhar de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
ele é o seu maior combustível. Deus acaba sendo seu maior combustível e não mais os seus sonhos ou suas ambições que podem ser corrompidas, porque tudo aquilo, gente, tudo aquilo que é construído longe da vontade de Deus é corrompido pela nossa própria natureza. Mas essa vontade perfeita de Deus, ela nos leva a conhecer a cada dia mais dele, sabe? E isso é incrível porque Deus sempre tem mais a se revelar para as nossas vidas. Eu oro para que você viva essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida e que Jesus vá te conduzindo a cada dia mais para que Ele venha ser o próprio combustível da sua vida, para que a sua força esteja nele e não mais nas forças do seu próprio braço, nem mesmo no seu mérito, nem nada, mas sim nele, porque Ele sabe aquilo que é melhor para sua vida, porque Ele é um bom pai, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele é o nosso maior consolador e é Ele que nos sustenta durante cada etapa das nossas vidas. E é muito bom se mover por uma palavra, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Então isso nos dá estabilidade, sabe? E uma garantia de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta nós confiarmos de todo o coração nele. Um beijo e até mais!